Olá a todos, nós somos estudantes da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Estamos concluindo o nosso curso de licenciatura em Pedagogia e hoje iremos então apresentar o nosso trabalho, corresponde ao título aí Educação Especial Inclusiva, as mudanças no ensino escolar. O nosso trabalho tem como componentes do grupo aí eu, que sou a Janaína, a Caroline, que é de Miel, e o Venil. Nessa apresentação, nós iremos escorrer um pouquinho sobre o nosso trabalho, iniciaremos pela introdução, comentaremos sobre os objetivos, geral, específico, os materiais, métodos, sobre parte da bibliografia e referências utilizadas, bem como as considerações finais e referências pertinentes ao nosso trabalho. Edmiel agora, então, vai comentar um pouquinho sobre a introdução e o histórico do nosso artigo. Na nossa introdução, nós pensamos em falar resumidamente, brevemente, quais são os assuntos que nós vamos tratar, né? Porque a inclusão é um assunto muito discutido hoje em dia, não só a inclusão de crianças com necessidades especiais, mas também qualquer pessoa que se sinta marginalizada, ou seja, de fora da sociedade, e ela tem a necessidade de se sentir pertencente a um grupo, né? Por isso que existem muitos movimentos, como o movimento LGBT, o movimento Sem Terra, né, os movimentos dos estudantes, isso desde sempre. Então, nós pensamos em abordar um pouquinho, né, o contexto dessas pessoas nascidas com deficiências, como elas eram tratadas. Nós também falamos um pouco sobre, né, o surgimento dos direitos à educação que essas pessoas precisaram ter, foi necessário para elas se sentirem pertencentes à sociedade. Pensamos também, falamos sobre a formação especializada dos profissionais de educação para atender essa demanda diferente, e também pensamos no espaço, que além dos profissionais precisa ter um espaço adaptado para essas pessoas. Temos também alguns autores que defendem a causa. Nosso objetivo, então, é analisar os avanços e entraves no processo de inclusão, né, desses alunos com deficiência no ambiente escolar, tá? Considerando o contexto histórico, né, a legislação, a formação especializada dos professores e a adaptação do espaço físico escolar. E, então, nos objetivos específicos, nós pensamos em traçar, né, um contexto histórico, verificar a abrangência das legislações, apontar as adaptações e citar autores. Nos materiais e métodos, nós fizemos um levantamento, né, uma pesquisa qualitativa com uma finalidade exploratória, uma pesquisa bibliográfica documental. Nós, do grupo, nós pesquisamos em vários artigos, em vários livros, vários autores que falam sobre o assunto para poder ter base no nosso artigo científico. Pensando então no contexto histórico, como que foi então o processo de inclusão? As crianças que eram nascidas com necessidades especiais, elas não eram bem vistas pela sociedade, elas eram consideradas que não serviam para nada, não serviam para viver em sociedade. Então muitas eram assassinadas friamente, eram jogadas em lagos e rios, davam até para os cães comerem, isso na antiguidade. E essa ação foi se perpetuando por vários anos, até que chegou um momento que eles resolveram mudar a situação, onde começaram a considerar pessoas especiais como pessoas que tinham poderes divinos, que eram, né, curandeiros, e depois de um tempo eles começaram a ser vistos como um ato de caridade. As pessoas que queriam ganhar o céu, elas começavam a tratar bem, cuidar dessas pessoas para poder chegar a ganhar a vida eterna, vamos dizer assim. E então, depois de todo esse processo, começou a haver mudança, né? Essas pessoas começaram a questionar por que não poderiam fazer parte da sociedade. Então, resolveram mudar a situação e começaram a surgir leis que defendiam as pessoas com necessidades especiais. Então, houve essa necessidade para haver a inclusão. Só que antes disso, né, foi a integração dessas pessoas. A partir do momento, né, do período científico, que começou ali meados do século XIX, foi quando teve essa preocupação com as crianças, né? Que aí vários autores começaram a escrever sobre isso, por exemplo, Sueli Fernandes, que foi uma das defensoras da causa das crianças serem incluídas no ambiente escolar. Pensando nessa questão, surge então novas leis que defendem essas crianças, e eu vou passar para o meu amigo Venildo. Educação especial, ela é um direito conquistado, se a gente analisarmos nos pontos de vista, recentemente, né? Por muito se tratar de educação inclusiva, a educação especial, ela dentro da legislação, dentro da LDB de 1988, ela garantia já o acesso ao direito à educação. No entanto, esse direito, como não era um direito subjetivo, muitas prefeituras, municípios, governos não atrelavam esse ensino àqueles que dela necessitavam, né?
faltando para isso uma lei de fato, que foi a lei constituída em Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Um exemplo do artigo 27 a 30 da Lei 13.146 garante às pessoas com deficiência o pleno direito de frequentar e exercer o seu direito ao ensino e aprendizagem, conforme a sua necessidade, seja aquele que tem uma deficiência, seja aquele que necessita de algo para ele se sentir incluso. Mas agora com essa lei é uma lei nova, que espero que a gente possa, que venha ser cumprida as exigências e garantia daqueles que necessitam, que os seus direitos, de fato, venham a ser alcançados. Graças ao desenvolvimento, às novas leis de inclusão social, como o Brasil é um país que faz parte da Unesco, né? Segue as designações declaradas na Conferência Mundial com relação um exemplo é a Declaração de Salamanca, né, que o Brasil é um país signatário, Conferência Mundial, sobre a necessidade de educação especial, acesso e qualidade, realizada na Espanha, com o objetivo de estabelecer que as escolas se unam em torno para que todas aquelas pessoas com deficiência de algum tipo, seja ela motora, psíquica, venha fazer parte da educação como um todo, seja de fato, se sinta de fato abraçada, se sinta de fato humanizada, né? Como dizia o Paulo Freire, que venhamos ter uma educação humanizadora, e no sentido da inclusão, isso faz parte. Então, essas leis que hoje regem a nossa Constituição, essa lei garante que isso possa ocorrer, e que os governantes venham, de fato, fazer com que todos aqueles que necessitam de uma educação especial, essa pessoa venha, de fato, ter isso na ponta, né? É importante também, Venilton, a gente falar sobre, né, a diferença entre a integração e a inclusão, né? Porque quando começou a surgir essas leis que você citou, as crianças elas começaram a ir para a escola, só que elas ficavam em classes especiais, elas não se misturavam com as outras crianças, né? Elas ficavam numa classe onde tinha um professor que cuidava delas, muitas vezes esse professor não era preparado para aquilo, e elas faziam atividades diferentes também. Então, elas estavam no sistema, mas elas não estavam incluídas, elas estavam integradas, simplesmente lá cumprindo um papel de estar lá, né, para cumprir a lei. Só que aí que eu estou vendo a necessidade de mudar a lei para elas não serem só integradas, mas elas serem incluídas, convivendo junto para eles estarem preparados para viver em sociedade, né? Por isso que surgiu aí, como você falou, a Declaração de Salamanca, surgiu a Declaração de Jantin, a Convenção de Guatemala, para trabalhar essa situação de não integração, mas de inclusão. Bom, então, em continuidade aí à fala dos meus amigos, do Benilton, do Kidmiel, comentar um pouquinho sobre a formação especializada profissional. Nesse tópico do nosso trabalho, é primordial pensar que, se as leis foram ofertadas, se nós ainda estamos passando de um processo de integração, né, buscando uma inclusão realmente efetiva, que infelizmente, muitas vezes na prática isso não acontece, não basta apenas existirem leis. É necessário, na verdade, você ter a formação profissional. E essa formação profissional, na verdade, se inicia essa preocupação em incluir esses alunos, e sempre é importante lembrar, nós relatamos muito isso no nosso trabalho, que cada criança, ela é especial, cada indivíduo tem uma maneira diferente de aprender. Porém, além das leis, então, é necessário pensar que você necessita da demanda profissional para atuar e receber essas crianças, né? A capacitação profissional. E essa capacitação profissional, ela vai muito além do profissional especializado em pós-graduação que atua por exemplo, os núcleos de atendimento educacional especializado, que são os AEs. Eu sou do município de Votorantim, interior do estado de São Paulo, e nós aqui no município, por exemplo, temos o AE, que ele conta, sim, com os profissionais capacitados, são ofertadas 2 vezes por semana aí para os alunos que eles necessitam ou de complementação ou de suplementação aí no currículo escolar. Porém,
existe uma lei, né, que é a Lei 9.131, citada no nosso trabalho, que é uma resolução do Conselho Nacional da Educação de 2001, que garante que até mesmo as salas de aulas regulares necessitam, além do professor especialista, que possui o curso de licenciatura, ou professor polivalente, né, pedagogo, que também possui a sua formação, também é necessário que essas escolas também tenham um amparo para receber esses alunos que necessitam aí de um atendimento especializado, para que realmente aconteça uma inclusão efetiva, né? Uma outra coisa muito importante é em relação à família, ao apoio das famílias aos alunos aí que possuem as necessidades especiais. Dentro da escola, o professor, ele precisa ter um olhar e ser capacitado para atender as diferentes especificidades dos seus alunos, né? Pois os alunos têm formas, como eu já disse, diferentes formas e maneiras de aprender, e ele vai precisar, seja o professor polivalente, seja o professor especialista, realizar as adaptações curriculares, que são, na verdade, dirigidas também à lei, né, diz isso, então o professor ele precisa atender a todos ali, realizar as adaptações curriculares, realizar as adaptações nas suas formas de avaliação, e é primordial também pensar que a escola ela deve agir em um conjunto, justamente a comunidade escolar com a comunidade local, ou seja, tem uma relação com as famílias, que é o que a gente pontua. Então, a família ela tem o direito garantido por lei de matricular o seu filho, né, tanto nas escolas, seja de educação especial ou nas escolas de ensino regular, tanto pública quanto privada, mas é muito importante também que além do direito aí subjetivo e provocado de matrícula, que as famílias também passem para as escolas, né, as necessidades dos seus filhos, busquem ajuda, busquem, enfim, um atendimento especializado. Está na lei, mas precisa, então, ser provocado, é um direito que a gente fala subjetivo. Fechando, então, essa parte, né, a relação da família com as escolas, eu gostaria de fazer uma citação, justamente que é uma parte do nosso trabalho, nós citamos aí a autora, a Roselita Edler de Carvalho, que ela fala que a busca, na verdade, da educação inclusiva é a educação para todos. Aproveitando a parte já da Janaína, que ela citou, né, a qualificação dos professores, como também do espaço físico, a gente teve algumas mudanças, porque nós precisamos de professores qualificados para atender essas crianças com deficiência, né? Mas a gente também tem que pensar no espaço físico, porque hoje em dia muitas escolas não têm um espaço físico adaptado, principalmente para aquelas crianças que são deficientes físicas, né? Não tem rampas dentro e fora da escola. As carteiras, geralmente, elas são de tamanhos não proporcionais a elas. Nós podemos ver que também tem... as lousas, elas precisam ser instaladas de um 90 centímetros longe da criança, né? E que ela consiga ver ao seu redor. Então, a gente pode perceber que muitas escolas hoje em dia ainda não têm esse espaço físico adaptado para essas crianças com deficiência física. E aí a gente pode ver que é muito importante a gente pensar também no espaço físico e não só na qualificação desses professores, né? Além do espaço físico que a gente viu, né, dentro da sala de aula, nós não podemos esquecer também dos banheiros, que a porta tem que ter no mínimo 80 centímetros, né, para que todos consigam acessar. As rampas devem conter corrimãos em duas alturas, sendo de 70 centímetros e 92 centímetros. Todas as portas, incluindo as dos elevadores, também devem respeitar as larguras mínimas de 80 centímetros de altura e de 2,10. Todas as portas devem ter maçanetas dos tipos alavanca e permitir a abertura com um único movimento. E debatendo ainda sobre o assunto, as redes públicas de ensino devem receber apoios financeiros por parte da União. De acordo com o decreto número 7.611, de 17 de novembro, no artigo 5, diz assim: a União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino do Estado, municípios e Distrito Federal, e às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializados aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de ensino regular. Todo esse debate foi escrito, né, foi debatido por vários autores, né? São os autores que são especialistas na área, são autores que fizeram pesquisas, que ficaram anos estudando o tema, né? E eu acho que de muita importância citá-los no nosso trabalho, né? Por exemplo, a Caroline vai citar um autor que a gente se baseou nele para escrever nosso artigo. A Sueli Fernandes, ela dedica, né, a pesquisa em educação bilíngue para surdos. Já o outro autor é a Maria Tereza. Ela já defende a igualdade de aprender para obter uma escola inclusiva, né? Mas 2 outros autores que nós podemos citar, que defende também a temática, é o Stobaus e o Mosqueira, que fala sobre a educação especial, aprofundando no tema da educação inclusiva. Bom, então agora nós iremos fazer algumas considerações finais em relação ao nosso artigo. Sobre os assuntos abordados, nós relatamos desde a questão histórica, né, do período histórico, de como foi acontecendo o primeiro processo de integração, bem enfatizado pelo Kedmiel, ao processo de inclusão que ainda está acontecendo. Percebemos que dentro das leis que são muito necessárias, né, a partir da Declaração de Salamanca, como nós já citamos, a partir da década de 90 começa uma preocupação maior com o assunto da inclusão, mas ainda nós estamos em fase de construção desse processo inclusivo, dessa inclusão de verdade. Nós também abordamos, então, a necessidade da formação e capacitação profissional. Isso está relacionado não apenas aos professores, né, que vão atuar nos atendimentos de educação especial, conforme já falado, mas também nas salas de aulas regulares, esses professores que necessitam desse suporte, né, desse suporte pedagógico para conseguir fazer adaptações no currículo, adaptações na sua metodologia de aula, para que a sua aula seja realmente voltada para todos. Os autores que nós citamos nesses trabalhos também são autores aí de relevância, que trabalham, que discutiram o quanto ainda o diferente, né, o que sai fora do padrão, tem ainda muitos entraves na sociedade, entre as crianças, entre os professores, entre esses próprios espaços que necessitam de adaptações, como a gente viu, né, além dos professores, além da formação, os espaços adaptados, como bem foi falado anteriormente, e sobre o que ainda é necessário modificar. Ainda é necessário, podemos perceber, que além das leis, além do apoio das famílias, além da mudança do espaço, é necessário que realmente essas crianças sejam vistas, né, e realmente incluídas, porque ainda nós percebemos que a inclusão, ainda muitas vezes, ela acontece de uma forma de exclusão. As crianças ainda são deixadas de lado ou com atividades que ficam aquém das capacidades de cada criança, de cada indivíduo. Então, ainda há muito o que se fazer para que as leis que estão escritas e são bem embasadas, inclusive autores discutem isso, realmente tornem o processo educacional um processo realmente inclusivo, uma educação mais solidária e humanizada. Essas são as nossas considerações. Mais algum amigo quer fazer mais alguma consideração sobre o nosso trabalho? Não, para mim é só isso mesmo, só tenho a agradecer. Então, nós agradecemos, muito obrigada aos professores da Univesp, a nossa orientadora. Obrigada e um abraço. Thaís, muito obrigado, um abraço. Obrigada. Obrigado a todos.